Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja conosco, dando seguimento ao projeto Semente de Luz do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Lusiânia. Hoje iremos abordar o tema Lugar Depois da Morte, que tem como referência o Livro dos Espíritos, perguntas 1012 a 1019, a obra básica do Espiritismo, codificada pelo nosso Allan Kardec. Para onde vamos quando morremos? Eis uma das dúvidas existenciais mais comuns, a qual você provavelmente já se perguntou ao menos uma vez na vida. Bom, antes de entrar nessa questão, nós precisamos saber o que acontece conosco ao desencarnarmos. No linguajar comum, quando morremos, independente de que forma ocorra a morte, a primeira parte é bastante óbvia. Acontece a separação do corpo físico do espiritual. Ou seja, a alma vai seguir em frente. Seu corpo não vai. Ele irá se decompor. Do pó viestes, ao pó retornarás. Está escrito na Bíblia. Fim do jogo? Neste plano de existência. Assim, imediatamente após o processo de desencarne, nós somos alçados em outra dimensão, que também é matéria, só que é invisível. E a maioria das pessoas comuns não consegue, quando encarnados, perceber o plano extrafísico desta outra existência. Por quê? Porque estão ainda pegados à matéria. E assim que desencarnamos, nós teremos um corpo semelhante ao antigo, da nossa última existência. É um fluido semimaterial, chamado de corpo espiritual, ou simplesmente de perispírito. Perispírito é o nome dado por Allan Kardec ao elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Então, é o perispírito que nos serve como meio de manifestação. Assim, após a morte, todos nós retornaremos à pátria espiritual. Ou seja, todos nós, sem exceção, retornaremos ao mundo dos espíritos, a pátria de origem. Assim, uma vez no chamado outro mundo, nós conservamos plenamente nossa individualidade e continuamos a ser a mesma pessoa de antes. Então, a separação da alma e do corpo, ela não é dolorosa, como muitas pessoas pensam. O corpo sofre mais durante a vida que no momento da morte. Exemplificando, quando mudamos de um lugar para outro, nós continuamos a ser o que somos. Apenas nos desfazemos do que não é necessário. Ou seja, nós nos desfazemos do corpo físico, pois não é necessário no mundo espiritual. Este é o primeiro ponto que nós precisamos aceitar como verdade. Explicando, depois da morte, nossa individualidade continua existindo. Continuamos com a nossa mesma personalidade, nossos conceitos, preconceitos, gostos, qualidades, defeitos, conhecimentos e inteligência. A morte é apenas a separação do corpo orgânico da sua personalidade única que chamamos de espírito. Desta forma, depois da morte, no mundo espiritual, sempre iremos viver em ambientes repletos de pessoas parecidas conosco, que possuem qualidades parecidas e defeitos parecidos com os nossos. Então é justamente esse fato que torna determinados locais do plano espiritual melhores ou piores, dependendo do ponto de vista de quem julga. Então podemos afirmar que não existe céu ou inferno, como muitas pessoas pensam. Existem lugares habitados por espíritos que se reúnem naturalmente com base nas suas afinidades e níveis intelectuais e morais. Então, nesses lugares, pode-se formar comunidades ou cidades boas, ou também ruins, para se viver depois da morte, dependendo do ponto de vista de quem olha. Seria como observar comunidades criadas onde as pessoas se agrupam por afinidades, interesses e gostos. Existem comunidades boas, comunidades ruins. O que você acha ruim pode ser bom para o outro. O que é bom para o outro pode parecer ruim para você. Então, meus irmãos,
O mundo é oficina, o nosso planeta é trabalho. Então o corpo nosso é a ferramenta e essa existência é a oportunidade. O dever, a execução é a missão a cumprir. Pois bem, agora que você sabe que a morte é mudança, pensa no seguinte: você tem medo da morte? Aqui na Terra nós temos hospitais, escolas, instituições beneficentes. Quantas pessoas dedicadas ao bem em todos os níveis sociais? Só não é auxiliado quem não quer. Imagine agora no plano espiritual. Nele está também a bondade divina através dos espíritos protetores, dos anjos de guarda, dos grupos de socorro e esclarecimento. Aqui é uma cópia do que tem lá. E sendo assim, a assistência, o amparo ou esclarecimento no mundo espiritual são muito maiores. Também fique sabendo que a família terrena continua fazendo parte do nosso relacionamento juntamente com a família espiritual. Por isso que a questão 1018 do Livro dos Espíritos, que é a referência desse estudo, Kardec faz a indagação aos espíritos. Em que sentido se deve entender as palavras do Cristo, meu reino não é deste mundo? Ora, o Cristo respondeu em sentido figurado. Ele estava dizendo, meu reino está em todos os lugares em que domine o amor e o bem. Mas nós ainda estamos ligados a coisas desse mundo, aos bens da terra. Este não é o reino que Jesus se referia. É importante sim, mas para a nossa evolução, como oportunidade de vivenciar o amor ensinado por Jesus e transformar dificuldades em oportunidades. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. E assim é pelo progresso moral, é pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas isso só vai ocorrer quando erradicarmos o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade está acontecendo porque estava predito. Então chegou o momento, meus irmãos, que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela vai acontecer, ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Então os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos que tentem deter a marcha das coisas serão excluídos, porque esses espíritos ficam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade eles perturbariam. Irão para novos mundos, sim, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar seu próprio adiantamento. E, ao mesmo tempo, trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Assim, não existe a figura sublime do pecado original, como muitas pessoas também pensam. Quando nós reencarnamos, nós trazemos os germes e os traços de nossa inferioridade primitiva. Então, sendo considerado dessa maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas. Não é pelas dos nossos pais. Assim, todos nós, homens de fé e de boa vontade, nós temos que trabalhar com zelo. É a coragem na grande obra da regeneração. Por quê? Porque colheremos o centuplicado o grão que nós tivemos semeado. Infelizes os que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e também de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias dos bens desse mundo, pois sofrerão mais privações do que os gozos que desfrutaram. É a mensagem de São Luís que está nessa pergunta que Kardec faz. E tem uma outra questão também importante, que a gente buscou uma mensagem do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que fala uma frase
importantíssimo. Ele diz: se deseja saber quem és, observe o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Claro, faz todo sentido. Assumindo que somos espíritos eternos, experimentando vivências no corpo físico, é natural que a lei de atração nos leve, após a morte do corpo físico, à convivência, contato, intercâmbio com tudo que nos atrai, com tudo que nos interessa. Convém, então, olharmos com atenção para o que é alvo de nosso interesse no presente. De toda forma, são palavras contundentes. Para mim, sim. Pensar que eu vou viver após a morte em ambientes com exata frequência que eu emito quando estou sozinho é assustador. Então, esse medo é sintomático, chama atenção para a necessidade de mudança, que é a famosa reforma íntima. Significa que eu tenho consciência de que minha conduta não é de alguém que merece ser acolhido nas belas colunas espirituais lindamente representadas no filme e também no livro Nosso Lar. E a gente deixa as perguntas. Para qual lugar desejo ir depois da morte? Qual a nossa escolha? Fica a reflexão. Que Jesus, nosso Mestre, nos ampare sempre. Muita paz a todos. Meu muito obrigado.